Olá a todos, bem-vindos ao 6º Congresso Ibérico de Naturopatia. Eu sou a Régia Prado e hoje eu vou falar sobre os benefícios da radiestesia para a prática naturopática. Estou aqui como representante da Aporte e de Portugal. Bom, falando um pouquinho aqui do meu trabalho, né, agradeço ao convite de participar desse 6º Congresso. Também assim como vocês, sou naturopata e as minhas especialidades são radiestesia, radiônica e psiônica. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, o que é a radiestesia, de onde vem, quem são esses conceitos básicos, para depois nós entrarmos necessariamente na parte onde nós vamos falar dos benefícios para os naturopatas. Então, começamos a falar aqui sobre radiestesia. Então, a princípio, o que busca, qual que é o princípio da radiestesia, né? Ela busca o equilíbrio energético e a harmonia do corpo, da mente e do espírito. Então, essa é a definição atual da objetividade, do porquê da radiestesia. Mas para falar de radiestesia, vamos entrar um pouco mais nesse universo e conhecer essas origens. A radiestesia é baseada na crença que tudo no universo, incluindo os seres humanos, objetos, lugares, emite a sua própria energia ou vibração. Então, os praticantes de radiestesia alegam ser capazes de detectar e interpretar essas energias. E eu defendo isso, logicamente, né? Gostei aqui de uma frase, acho que bem colocada, que ela, se pudéssemos resumir, né, o que é a radiestesia? É a arte de trazer à consciência as informações vibracionais que captamos no nosso inconsciente. Vamos falar um pouquinho sobre a história da radiestesia aqui, trazer um pouquinho, só para nós termos noção. A radiestesia, gente, antes era chamada rabidomancia, ou arte da vara, só com o tempo que ganhou o nome de arte Zahuri e depois também mudou para o nome de radiestesia. Então, nós encontramos estudos sobre a radiestesia ali no século XVII, século XVIII, na época do Renascimento, aonde começam a surgir esses primeiros radiestesistas, né, que eram os que praticavam a arte Zahuri, que é com uma varinha de marmelo conseguia se encontrar poços de água. Então, na localização para se fazer poços ou para encontrar minério, jazidas, até ouro mesmo. Então, o radiestesista ele era contratado para fazer a prospecção no local. Então, ele usava ali uma varinha de marmelo. Até hoje se usa, tá, pessoal? Isso não é coisa que ficou no passado, não. Usava uma varinha de marmelo, vai prospectando o terreno, e quando essa varinha, ela vibra, atinge uma frequência, é sinal que naquele lugar tem água. Então, começa por aí, que todas as coisas emitem uma vibração, e esses instrumentos eu posso captar essa vibração. Entre o século XVII e XVIII também tinha muita gente que acreditava, muita gente que não acreditava também, caiu na descrença, enfim. Mas a verdade é que sempre continuaram funcionando e sendo utilizados e estavam em alta sempre os rabdomancistas. Bom, lá no século XIX começa a renovação do interesse novamente, lá na Europa, e começam também as investigações científicas. Pessoal, isso é um breve resumo ali da história da radiestesia, para vocês perceberem que ela faz parte da história, da própria história da humanidade. Foram encontrados pêndulos, instrumentos que se usam na radiestesia até hoje, até no túmulo dos faraós. Existe uma ciência bem antiga mesmo, que acho que desde que o homem é homem, de alguma maneira ele vinha estudando essa nossa percepção, essa nossa captação desse mundo metafísico, né, que nós estamos envolvidos. Então, lá no século XIX, né, volta novamente o interesse, lá na Europa já começam a fazer as investigações científicas, embora não tenha sido provado nada. Chega aqui no século XX, começa o movimento da nova era, né, onde a radiestesia vem tratar o tema da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, fica muito direcionado ali para o autoconhecimento, a saúde e o bem-estar pessoal. Então, é somente no século XX onde a radiestesia começa a ser utilizada por nós, naturopautas, com a intenção do tratamento do outro, né? Do tratamento como terapeuta mesmo.
Ganha esse nome, radiestesia, porque, como eu disse, ele chamava-se Artzahuri, ou rabidomancia. Então, ele ganha esse nome radiestesista, foi divulgado pelo Abade Bowley, que ele representa a união de dois termos, radios, né, que vem do latim, que significa radiação, e artesis, que é de uma origem grega, que significa sensibilidade. Então, resumindo, a radiestesia é a sensibilidade às radiações. Então, olhem como na história do homem sempre houve realmente essa busca por essas forças, por essa nossa condição diferente de todos os seres, né? Bom, quais são os instrumentos que a radiestesia usa? Começou bastante ali com as varinhas de marmelo e usando várias de várias árvores. E também depois foram construídas varinhas já de metal, enfim, de madeira, mas mais polidas, não eram mais somente o galho da árvore. Esses instrumentos eles foram se aperfeiçoando, né, com o passar dos anos. Então nós temos aqui a própria varinha. Aqui nós temos o aura-meter. O aura-meter, ele é uma ferramenta que serve para medir o campo áurico da pessoa. O dual hold, que é essa peça aqui, que ele é bem parecido ali com a varinha, ele abre ou fecha conforme as vibrações. E o pêndulo. Importante dizer que todas essas ferramentas, elas servem para ampliar a percepção que nós temos. Nós não fomos acostumados a tomar consciência das nossas percepções quando um lugar não é bom para nós dormirmos, ou quando você se sente mal em um lugar, nós não fomos treinados para isso, né? Então, essas ferramentas, elas vêm nos auxiliar, trazendo ali a nossa mente consciente essas energias, essas vibrações que podem estar em qualquer lugar, no ambiente, nas pessoas, enfim, em tudo. Então, esses são os principais instrumentos que a radiestesia usa. O foco deles é sempre ampliar a percepção energética que nós funcionamos como antenas temos. Então, eles são como se fosse ali uma caneta, é uma ferramenta na nossa mão. Passando aqui, as aplicações da radiestesia. Então, vamos dar uma olhada geral aqui, para que era utilizada a radiestesia, como que ela foi utilizada ao longo dos anos, ao longo dos séculos aí. Primeiro, como eu já havia comentado, né, a localização de água ou de minerais. Então, tradicionalmente, a radiestesia era frequentemente usada para localizar águas, jazidas e outros recursos naturais também, como eu já falei no primeiro slide. Muito utilizado atualmente para fazer um diagnóstico em práticas holísticas. Então, quando você atende uma pessoa, quando você faz um atendimento terapêutico, a radiestesia é uma forma que nós utilizamos para mensurar o campo da pessoa, o chakra, a condição energética que ela está. Porque com os nossos olhos, com a nossa percepção, nem sempre é tão fácil, né? Também dá para trabalhar como busca de pessoas, animais, locais em cima de mapa. Então, percebam que o pêndulo ele vai ampliando o seu movimento, localizando, enfim, identificando conforme o que nós temos ali na nossa consciência, o que eu estou buscando, o que eu estou procurando. E para isso, eu vou utilizando recursos, como os mapas, como os testemunhos, como vocês estão vendo aqui. O que dá para fazer também com a radiestesia? Identificar, mensurar qualquer tipo de campo energético. Então, em posse do treinamento que nós temos que fazer para utilizar o pêndulo para nos tornarmos radiestesista, né? Nós conseguimos depois usar aqueles objetos que nos facilitam essa leitura. Então, nós podemos usar aqueles gráficos onde tem o nome das coisas, o que nós estamos procurando, e o pêndulo vai nos mostrando qual é a opção correta. Então, dá para fazer mensuração, identificação de muitas coisas. Também é utilizado aqui bastante no desenvolvimento da intuição e do autoconhecimento. Quem pratica a radiestesia acaba percebendo, tem a experiência, né, que nós somos seres, assim, muito mais espiritualizados do que nós imaginamos, que o nosso campo de atuação é muito maior, porque nós conseguimos acompanhar essas mensurações, nós vemos essas mensurações, e nós conseguimos ver como que é a atuação. Então, ela funciona bastante para aumentar o nosso autoconhecimento, conhecermos um pouco de nós mesmos,
e apura bastante a nossa intuição. Sabe aquela voz da consciência que às vezes você escuta um pouquinho, às vezes escuta bem, muito claro, depende da sensibilidade de cada um, né? Então, o uso da radiestesia, ele promove bastante esse afinamento desse canal com a nossa intuição. A radiestesia nas terapias corporais. A radiestesia, ela é muito útil para todas as pessoas que trabalham com terapias corporais, com massagens, com aplicação de cristais, com acupuntura, auriculopuntura, não necessariamente para fazer esse serviço, porque isso tem muito a ver com a capacitação do próprio naturopata, mas para identificar qual é o ponto, qual é o lugar, qual é a intensidade. Então, nós temos a capacidade de mensurar esses campos antes de atuar. Então, a radiestesia é uma ferramenta bem bacana nesse momento para nos auxiliar, nos mostrando qual a melhor técnica, de repente, aplicar de acordo com o caso do nosso interagente. O mesmo se acontece dentro da homeopatia, como que nós utilizamos a radiestesia na homeopatia. Então, os naturopatas que trabalham com homeopatia, na hora de escolher, muitas vezes, o remédio que nós vamos ministrar, escolher a dose, identificar a dose. Se você quiser sair de um campo ali do condicionamento, procura saber específico para aquela pessoa qual é a dose, qual é o homeopático que vamos utilizar, com qual pode misturar. Enfim, a radiestesia vai te ajudar nesse campo da escolha de qual é o melhor medicamento. Muito interessante também aqui a radiestesia, como que ela é utilizada na avaliação dos campos energéticos em residências e em locais de trabalho. Então, gente, uma das minhas especialidades é exatamente essa, usar radiestesia ligada à geobiologia, ligada à domoterapia de uma maneira geral, que é a arte de trabalhar com ambientes, mas sim na parte energética do ambiente. Então, nós acreditamos, assim, que a casa também tem uma consciência, também tem um campo energético, que é um acúmulo de tudo que já aconteceu, de todos que já viveram dentro dessa casa, todas as histórias. E aqui com a radiestesia nós podemos localizar e identificar. Além desses campos, também se tem água subterrânea, veios telúricos, emissão de ponto estrela, enfim, uma série de anomalias que nós encontramos dentro de uma casa que tornam aquela casa doente. Então, a radiestesia ela é muito útil, porque esses campos, eles não são mensuráveis com equipamentos comuns. Nós temos que usar a nossa sensibilidade, realmente, porque essas energias não fazem necessariamente mal à casa, mas sim aos seres que habitam nela. E muitas vezes nós somos ali influenciados pela energia da nossa casa também. Então, a radiestesia trabalha bem esse lado da mensuração, da observação dos ambientes. Vamos lá, quem trabalha com suplementos nutricionais, quem trabalha com dieta, com alimentação. A radiestesia também ela é utilizada para fazer a escolha, a quantidade, a mistura ideal para cada interagente, para cada pessoa que nós atendemos. Na agricultura e na jardinagem, né? Também se usa a radiestesia o quê? Para escolher o melhor solo, a melhor muda, o melhor adubo, enfim, as localizações das plantas para criar campos energéticos. Então, a radiestesia também é muito utilizada dentro da agricultura. E não só. Quando nós falamos de agricultura, eu não estou falando somente de jardinagem aqui, eu falo também da própria agricultura, de grandes plantações de milho, de soja, enfim, seja do que quer que seja. Com os mapas, os radiestesistas, eles conseguem identificar aonde está a localização de pontos de praga, ou em lugares onde existe focos de proliferação de pragas, qual tipo de veneno utilizar, enfim, ele também nos dá um leque muito grande para atuar também aqui dentro da agricultura. Na seleção de tratamentos naturais. Então, olha aí quem gosta de trabalhar com vários tipos de tratamentos naturais, né, associado às plantas ou não, de uma forma geral, com a radiestesia, dá para que no momento que você vai atender a pessoa, você escolhe qual é o melhor para utilizar,
naquela ocasião, para aquela pessoa, de acordo com aquele contexto. Então, vocês percebem que a radiestesia, ela vai além do nosso conhecimento, além do que eu conheço. Se eu conheço, por exemplo, uma gama de tratamentos naturais, mas qual delas é a melhor para aquele caso, para aquela pessoa, naquela situação? Isso pode abrir um leque muito grande de possibilidades, aonde a radiestesia vai nos ajudar a tomar decisões mais acertadas. Falando de radiestesia, quando nós estávamos falando ali da história da radiestesia, por volta do século XX ali, surge junto com a de radiestesia, veio de uma história longa, né, como vocês viram desde os primórdios da humanidade. Ali por volta do século XX, surge ali nos Estados Unidos um doutor, um médico, doutor Abrams, lá de São Francisco, que ele dedica boa parte dele para estudar a radiônica. Como é que a radiestesia tem a ver com a radiônica? Como é que eu mudei o assunto tão rapidamente? Porque a partir do momento que eu consigo mensurar muitos campos, eu consigo ler com a radiestesia, então o que que eu faço com isso agora? Muito bom eu saber ler, saber mensurar, mas e agora? E como técnica de equilíbrio, já usei como técnica de diagnóstico, técnica de avaliação e como técnica de equilíbrio. Entra agora aqui o quê? A radiônica. Então, voltamos lá no início do século XX, né? Com uma definição do Dr. Abrams que diz que a radiônica é uma técnica vibracional que utiliza aparelhos eletrônicos para gerar padrões de informação para um fim que se tenha em mente. Então, ali em 1920, né? O doutor, analisando o estado dos seus pacientes, começou a perceber que não era só o corpo, que o corpo também estava sofrendo algum tipo de influência. E ele começa, então, nesse momento, criar mecanismos, aparelho, que ele começou fazendo são as máquinas radiônicas mesmo, para que emitissem frequências para aquele corpo doente, modo que ele recuperasse mais a saúde. E esses estudos foram bem aprofundados e ele conseguiu muitos bons resultados. Tanto que a radiônica evoluiu, né? Tanto que evoluiu que depois dessa criação dessas máquinas, né, que faziam essas emissões das frequências para o equilíbrio dos corpos e das pessoas de uma maneira geral, surgiram vários instrumentos que se utilizam na radiônica com a mesma função, restabelecer o equilíbrio, a saúde, de uma forma geral, do nosso interagente. Lembrando que interagente é aquele que vem à nossa consulta, aquele que o naturopata atende. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns instrumentos que são utilizados na radiônica, que tem a intenção, então, agora de intervir naqueles desequilíbrios que a radiestesia identificou. Esse primeiro aqui é um gráfico radiônico, é uma placa de PVC, ok? Onde tem um desenho impresso. Esse desenho geralmente é baseado na geometria sagrada, ele tem uma função, tem um tamanho correto de aplicação, um direcionamento também muito bem elaborado. Essas placas não são somente desenhos, elas têm toda uma estrutura para poder gerar um campo de forma aonde o testemunho, quer dizer, a pessoa que nós vamos trabalhar, ela entra nesse gráfico recebendo essa frequência energética emitida pelo gráfico. Então, não existe um gráfico, existem centenas de gráficos radiônicos. Os mais conhecidos são os normalmente são ensinados nas escolas básicas de radiônica, né? Uma das linhas, porque os gráficos apenas uma das linhas. Tem também, utilizamos também aqui o cone de cobre, que são exatamente peças de metal mesmo, que se coloca nos chakras para poder subir a frequência. Utilizamos também os cristais, também utilizado, aplicado no campo da pessoa. E esse gráfico aqui, onde tem essa senhora aqui, ele vai representar exatamente o nosso interagente com quem nós estamos atendendo, porque em cima desses gráficos, associada à radiônica, nós conseguimos mensurar e interferir, usando ele como aplicação.
Aqui embaixo uma máquina radiônica, como é o princípio da radiônica que trouxe, né? Como uma máquina radiônica é um equipamento eletroeletrônico que é calculado ali pelo radiestesista e faz a emissão da frequência. Temos aqui também um psicogerador, desculpa, um teleradiador, que também não é uma máquina, é um objeto que tem essas espirais de cobre ao lado e o desenho no meio. Esses desenhos, normalmente, eles são muito equilibradores, tá? Todos eles têm uma função. Eu estou passando aqui, gente, de uma forma bem superficial, só para introduzir a essa aplicação, tá? As pirâmides de cobre, quem já não viu alguém dentro de uma pirâmide, né, ali se energizando, também são instrumentos da própria radiônica. E por último, aqui eu tenho um psicogerador. Então, tudo que o radiestesista consegue usar para poder interferir naquele campo que já foi diagnosticado com a radiestesia, já entra dentro da linha da radiônica. Então, nós temos uma técnica que mede, temos uma técnica que interfere. Se nós juntarmos essas duas técnicas e nós tiramos o foco do instrumento, tiramos o foco das ferramentas, tiramos o foco dos objetos e trazemos tudo para a nossa mente. Então, tudo é informação. Tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, todas as suas experiências, toda a sua biblioteca viva, tudo que você estudou, todos os casos, mesmo que você não se lembre mais, isso tudo nós chamamos de uma biblioteca viva. Quer dizer, tudo que você já viveu. É aquilo tudo que expande, como se sua cabeça assim fosse crescendo junto com as coisas que você aprende. Então, um modo de trazer todas essas informações e acoplá-las em somente uma coisa, que é um mapa. Um mapa como se eu pudesse tirar todos os meus saberes e colocar dentro de um mapa. E aí, essa radiestesia é a técnica que eu vou utilizar para, dentro do meu leque de conhecimento, qual é a ferramenta que eu vou utilizar naquele momento. Não é uma nova terapia, e sim um modo do naturopata organizar as suas próprias aplicações. A psionica surge ali por volta do século XX também, como eu já tinha dito para vocês, nunca foi considerado uma ciência, porque a ciência não consegue comprovar, né, os dons psíquicos, embora hoje com as pesquisas sobre a física quântica, muita coisa já começa a tomar uma outra linha, saindo um pouco do ocultismo, entendendo um pouco mais que isso tem a ver com o poder mental, com o poder da psique. Então, a ciência vai caminhando devagar, e a física quântica vem atropelando, já explicando novos conceitos, nova maneira de ver as mesmas coisas, o que antes era considerado, de repente, os estudos hoje em dia já começam a ter um olhar mais global sobre a atuação da mente, como as minhas palavras, como tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu atuo, como isso interfere na minha vida, como eu vivo, como eu atendo o meu interagente, como isso interfere em mim. Então, comece a estudar ali as ondas mentais, juntas aqui com as frequências emocionais, né? Então, trazendo o equilíbrio do saber e o equilíbrio do sentir, trazendo ali num ponto de equilíbrio. Então, eu trago aqui um mapa mental. Então, baseado nessa minha linha de raciocínio, imagine que todos esses livros, ok, são conhecimentos que foram adquiridos, lidos, estudados, e se nós pudéssemos zipar todo esse conhecimento, projetá-lo em um mapa mental, nós chegaríamos ao quê? A uma mesa psiônica, ok? Que é esse modelo que tem aqui atrás. Isso aqui é um mapa mental, é uma placa de PVC também, onde todo aquele conhecimento da radiônica, das ferramentas que o homem usa para interferir no campo vibracional do nosso interagente, elas começam a ficar aqui como simplesmente fontes de informação. Então, por exemplo, cura alquímica pelas plantas, trabalhar com os devas, falar sobre as árvores, como se pudesse juntar tudo isso e cada um desses conhecimentos
se organiza ali em uma pasta para você atuar em um só contexto, em um só objetivo direcionado. Então, por exemplo, essa mesa psiônica que está aqui como modelo para vocês, é uma mesa, né? Por que que nós falamos mesa? Porque realmente parece uma mesinha mesmo, é pequenininha assim, tamanho A3, que é como é uma placa de PVC com símbolos, e com a radiestesia como técnica, você vai explorando em cima desse mapa qual é a frequência que tem que ser ativada para a cura daquele objeto do meu questionamento, o meu objetivo, tá? E qual é o meu objetivo? Então, as mesas, chamadas mesas psiônicas, elas servem para isso, para identificar. Aqui você já traz um tema, né? Então, por exemplo, ambientes, que é o caso. Traz o tema ambientes para todas as pessoas que trabalham ambientes, de uma maneira geral, e esses conhecimentos vão se agregando, se destrinchando e se abrindo para emissão de frequências. Entenda que Perceba que aqui nós trabalhamos somente com a informação e com o símbolo que ela representa, tá? Então, a mesa, ela agrega, condensa, sintetiza toda a informação que tem dentro do campo mental, da biblioteca viva do naturopata, de tudo que você sabe, de tudo que você aprendeu, enfim, todo o seu conhecimento. Esse é um outro modelo, né, dessa placa que já tem o foco para tratar pessoas. Então, dentro desses modelos, cada uma dessas mesas, elas têm um modelo, dentro desse modelo, um rol de conhecimentos, de terapias associadas para tratar algum tipo de questão. Então, aqui, essa mesa é uma mesa destinada para trabalhar com pessoas. Então, aqui ela vai trazer aqui para o terapeuta vários conceitos que nós atuamos, com o floral, com os homeopáticos, com a linha do tempo, da programação neurolinguística, aquela percepção do tempo. Trabalha aí também com limpezas espirituais, com campos de proteção. Enfim, ela contém em si todas as informações que você já tem e mais algumas que você possa agregar para trabalhar com essas ferramentas. Bom, e para que eu vou utilizar uma ferramenta dela? Como é que isso realmente pode ajudar no meu dia a dia? Então, eu vou passar uma série de tópicos aqui para vocês. Desenvolve e afina a intuição e a criatividade. Sim, se você é uma pessoa intuitiva, vai acabar ficando mais intuitiva ainda, mais confiante ainda. E estimula a criatividade também. A utilização dessas ferramentas faz com que nós despertemos a criatividade. Então, quem gosta de cantar, de pintar, de atuar, enfim, quem tem a arte dentro de si vai sentir que isso vai estimular bastante. Então, nós podemos também falar, ela sintetiza o meu conhecimento. Lembra que eu falei dos mapas mentais? Pego tudo que eu conheço e coloco num único lugar, projeto isso meio que assim para fora do meu campo, né? Para que eu possa ter uma visibilidade melhor, para que eu possa acessar melhor essas informações. Reduz muito o tempo de trabalho. O que normalmente você iria fazer em uma hora e meia, muitas vezes a gente faz em 15, 20 minutos e ajudando, né, você poder ter um tempo maior entre as consultas, ou atender com atenção, ou com as outras técnicas dentro do horário que você se propôs. Coisa interessante também, não tem desgaste energético. Então, para todos os naturopatas que trabalham com várias técnicas e se sentem drenados, né, após os trabalhos, após os atendimentos, então, utilizando uma ferramenta dessa, você não sente esse desgaste energético, porque não, não vai usar a sua energia para poder fazer essas manipulações do campo vibracional da pessoa, tá? Ampla aplicação em qualquer área. Olha, até tá faltando uma aqui que eu errei. Isso quer dizer, gente, ali como nós vimos ali no início da apresentação, você pode aplicar em tudo que você conhece, desde ali na medicina, naturopatia, quem trabalha com animais, quem trabalha com ambientes, quem trabalha com pessoas, quem trabalha com crianças, psicólogos, enfim. A radiestesia, ela pode ser utilizada por qualquer profissional. Não está ligado a dogmas, não está ligado a crenças, não está ligado
a nenhum tipo de egrégora espiritual. Quando nós trabalhamos com esses tipos de mesas psiônicas, elas falam do nosso conhecimento, elas falam desse, desse eu interior, sabe? Eles falam da sua consciência, como se a sua própria consciência, com o seu conhecimento, com sua expansão, consegue ali, como que nós conseguimos buscar essas informações dentro do nosso mestre interior. Então, não está atrelada a nenhum tipo de dogma ou religião. Qualquer pessoa pode praticar radiestesia, radiônica e até as mesas psiônicas também. Aplicação e atuação à distância. Hoje em dia, né, fica mais difícil a locomoção. Hoje em dia, tudo é feito online. Como que funciona a aplicação e ação à distância? Um equipamento desse é como se você trouxesse para esse equipamento a energia, a informação do seu interagente, e nela você trabalha à distância. Você não precisa necessariamente se deslocar até o local, ao menos que seja uma técnica corporal, né? Pessoal que precisa fazer massagem, que precisa atuar, aí não tem como. Mas tudo que tem que ver, assim, com o lado energético, metafísico, você não precisa estar no local para poder trabalhar, tá? Personalização de atendimento. Nenhum atendimento é igual ao outro. Mesmo que você tenha, assim, várias técnicas que trabalham com várias linhas de pensamento, os atendimentos, eles vão ficando, assim, individualizados, né? Personalizados. Cada interagente, cada cliente que passa pela sua mão, ela tem uma percepção, um atendimento diferente, dentro dos seus próprios conhecimentos. Apoio à terapia convencional. Então, ele oferece um complemento às terapias naturopáticas convencionais, enriquecendo o plano de tratamento. É utilizada também como uma ferramenta de educação para a saúde, sabia? Porque essas ferramentas, esses cursos, a prática com as próprias mesas, com essas ferramentas, traz à pessoa a consciência do quanto é importante o equilíbrio físico, mental, emocional. Ele já não se vê mais como um simples corpo, e sim é uma consciência que habita esse corpo, e quanto é importante manter em equilíbrio todos esses campos. Outros benefícios também, vamos falar também de diagnóstico energético. Então, como eu já tinha explicado ali para vocês, junto com os gráficos, auxilia na identificação dos desequilíbrios energéticos do corpo, podendo complementar com outros métodos diagnósticos. Isso quer dizer que você pode utilizar outras técnicas de diagnóstico conforme o seu conhecimento. Harmonização de energias. Ajuda na harmonização e equilíbrio dos campos energéticos do corpo, contribuindo para esse bem-estar geral. É aquilo, pessoal. Alinhar os chakras, alinhar os meridianos, toda aquela construção energética do ser humano. Então, com a radiestesia, com a radiônica, nós conseguimos pôr aquele todo, esse campo eletromagnético, essa fonte de luz que nós somos, em um ponto de equilíbrio, trazendo o bem-estar de uma forma geral. Pela avaliação holística, então oferece uma abordagem holística considerando todos os aspectos, os físicos, emocionais, mentais e espirituais do próprio indivíduo. Também podemos identificar, né, os bloqueios emocionais, então ela pode ser utilizada para detectar e trabalhar vários bloqueios emocionais ou traumas que afetam a saúde física e mental. Podemos fazer também um diagnóstico energético que auxilia na identificação dos desequilíbrios energéticos do corpo, podendo complementar os outros métodos de diagnóstico. Acho que isso nós já falamos, deixaram bem claros aqui nas outras explicações, né, pessoal? Essas frases, elas são trazidas da equipe, de algumas pessoas da equipe que utilizam as mesas psiônicas, que utilizam a técnica da radiestesia, esses naturopatas que trabalham com essas ferramentas e já sentem os benefícios dela nos seus atendimentos, não importa qual seja o nível de conhecimento ou o nível de atuação do naturopata. Então, essas palavras foram trazidas pelos operadores já dessas ferramentas, para quem já utiliza, que estão espalhados aí no mundo inteiro, nos 5 continentes já, que nós temos operadores, pessoas que já utilizam essas técnicas nos seus atendimentos e também dentro do seu trabalho. Muito obrigado, gratidão por participar de trazer essa mensagem muito simples para vocês hoje, dentro desse congresso, um congresso tão importante, trazer uma mensagem tão simplória, né, de como nós podemos utilizar essa arte que,
que faz parte de nós como humanos dentro de um congresso de naturopatia. Muito obrigado a todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. Deixo aqui os meus dados, caso queiram entrar em contato para tirar algumas dúvidas ou, enfim, para passar mais informações. Muito obrigado, gratidão a todos.